Salve, salve nação americana, eu sou o Alisson Fernandes e hoje vamos falar sobre Martim Benítez, ele que é tratado aí como o principal jogador americano, o craque do time, o camisa 10, mas que infelizmente quase nunca joga. É isso aí, fiquei um tempinho sem fazer vídeo, tô voltando hoje para falar de Martim Benítez, já quero pedir desculpas aí porque tá um calor danado aqui em Belo Horizonte, então estou com as janelas abertas aqui, pode ser que saia algum barulho indesejado. Mas a ideia é trocar aqui algum dedinho de prosa sobre o nosso Martim Benítez, que contra o Cruzeiro domingo fez o gol de empate americano, deu uma caneta linda no defensor cruzeirense e mostrou ali, impressionante como quando ele tem 90 minutos ou quando ele tem 45, quando ele tem 20 minutos em campo, ele sempre mostra a maestria, né, a qualidade técnica. E aí nós, americanos, repetidas vezes, classificamos ele como craque do time, o principal jogador do elenco, e é sobre isso que eu queria trocar uma ideia. Disponibilidade, como está escrito no título aqui desse vídeo, disponibilidade é qualidade. E o Martim Benítez quase nunca está disponível para o jogo. Quase nunca está à disposição para jogar os 90 minutos, ou pelo menos jogar os 90 minutos com a mesma intensidade, né, com a intensidade que o futebol atual exige. Teve uma matéria no portal O Tempo, do meu amigo Edivaldo Miranda, que inclusive já esteve no nosso Soldeca Podcast de toda quinta-feira, 8 horas da noite. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite estaremos lá trocando uma ideia sobre o Coelhão. E o Edivaldo fez uma matéria interessante, primeiro falando dessa nova lesão do Benítez, que ao que tudo indica é uma lesão pequena, pode até ser que ele já jogue contra o Fortaleza, mas querendo ou não já tirou dos treinamentos, pode ser que tire de mais um jogo, e as lesões no Benítez, elas sempre acabam, até pela repetição, né? Elas acabam tendo ali uma intensidade um pouquinho maior que o normal. E o Benítez, nesse ano, de 57 partidas do América, ele atuou por 32. Isso resulta em 56% de participação do Benítez nos nossos confrontos do ano. É pouco? É baixo? E mais do que isso, nesses 56%, não quer dizer que ele jogou os 90 minutos dessas partidas em que esteve em campo. Em boa parte delas, ou ele joga o primeiro tempo, ou ele joga o segundo, ou ele entra ali, de repente, faltando uns 30 minutos para o jogo acabar. Então, a disponibilidade dele, realmente ele é muito baixa e isso impacta bastante. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Nada de crucificar ele, Benítez. Pelo contrário, as informações que eu tenho é que ele é um profissional exemplar e quem mais sofre com as lesões, a gente pode ter certeza absoluta de que é ele, o atleta. E ele é muito comprometido com o projeto do América, ele é um cara que, pelas informações que eu tenho, se dedica bastante, inclusive, para conseguir vencer esse histórico ruim de lesões que tem. Ele, Benítez, mais do que nós, mais do que qualquer um, sabe da qualidade técnica que tem, e ele, Benítez, sabe que se ele fosse um jogador de disponibilidade de 100% ou muito próximo disso, se ele jogasse 90% das partidas das suas equipes ao longo do ano, ele não estaria nem no futebol brasileiro. Ele tem qualidade técnica o suficiente para ser um jogador de um time europeu e diria que se fosse um jogador fisicamente muito mais preparado para o futebol, me arrisco a dizer que de repente até um clube da prateleira do meio para cima no futebol europeu. Me arrisco a dizer que ele teria espaço em algum clube nesse sentido, mas não. As lesões castigam, ele, Benítez, luta para deixar isso para trás, faz o que é possível em termos de treinamento, trabalha fora ali do ambiente do clube para fazer reforços, para conseguir fazer com que o corpo suporte um pouco mais o futebol no nível competitivo que ele joga.
mas, infelizmente, é mais uma temporada no América em que as lesões prejudicam e prejudicam demais a participação do Benítez. E o América, com isso, acho que mais importante até do que a situação pontual do Benítez é pensar daqui para frente. É pensar se realmente vale a pena esse tipo de investimento em jogador com histórico de lesão muito grande. Nós sabemos, a receita do nosso clube ela é pequena, ela não é compatível com os outros clubes de Série A, então acaba que a gente precisa ser mais criativo no mercado, a gente precisa atuar onde outros clubes não estão atuando, né? O América precisa buscar atletas que não estão no radar dos outros 19 clubes do Campeonato Brasileiro, ou pelo menos não estão no radar ali dos 12, 13 principais mercados, né? E o Benítez veio nessa onda. Um jogador que passou pelo Vasco, passou pelo São Paulo, passou pelo Grêmio, em todos esses 3 clubes brasileiros ele conseguiu mostrar sua qualidade técnica, mas em compensação mostrou que disponibilidade no caso dele é um problema, até que ele caiu no nosso colo, vindo por indicação do Wagner Mancini e a América na expectativa de que aqui esse histórico de lesão não acontecesse ou pelo menos fosse menor. Não é o que aconteceu, ele tem se lesionado tanto quanto nas outras equipes. E aí o que fica de lição? Para mim isso, que devemos desconfiar mais desse tipo de atleta que tem histórico de lesões tão grande, porque o América não tem se mostrado um clube que consiga resolver esse tipo de situação. Existem outros clubes mais eficientes nisso, que conseguem contratar jogadores com histórico de lesão e conseguem fazer esse histórico diminuir bastante. O América não tem se mostrado assim. O América que tem ali um núcleo de performance, tem bons preparadores por ali, mas nesse sentido não. Me lembro, por exemplo, do Guilherme também, que esteve aqui há pouco tempo, Guilherme que jogou pelo Atlético, jogou pelo Cruzeiro, também com um histórico de lesão muito grande, e no América também não conseguiu jogar, frequentou o DM bastante. Me lembro do Lima, zagueiro, que também não conseguia jogar. Então, o nosso histórico com esse tipo de atleta que não tem disponibilidade, atleta que se lesiona bastante, ele não tem sido bom. Fica a minha reflexão se vale a pena esse tipo de investimento ou se de repente vale muito mais a pena ter um atleta que de repente não tem a qualidade técnica do Benítez, mas que joga todo jogo, que está disponível. Cito, por exemplo, o Martínez. O Martínez é um atleta que não tem a qualidade técnica do Benítez, mas é um leão durante os jogos, corre os 90 minutos e quase nunca, pelo menos durante essa passagem pelo América, quase nunca se lesiona. O próprio Juninho é um exemplo disso também. Juninho que sempre se entrega muito fisicamente aos jogos e não tem histórico de lesões graves praticamente nenhuma e nem de lesões curtas, porque o Benítez também não tem um extenso histórico de lesões tão graves assim, mas é sempre uma lesão ali de uma contratura, sentiu a coxa, e aí fica 15 dias, até voltar ao mesmo rendimento demora um pouco mais, e a coisa vai passando, a temporada vai passando, e no fim das contas, quase toda vez os clubes acabam tendo pouca entrega em termos de minutagem do Benítez. Fica esse meu recado para que a gente repense como clube se vale a pena. Me lembro da situação do Neymar no PSG, né? O Neymar foi contratado pelo PSG principalmente pelo projeto ali de Champions League, e o Neymar, se eu não estou enganado, ele não conseguiu jogar 50% dos jogos de Champions League. E principalmente nas fases mais decisivas, ele sempre estava lesionado. Sempre estava lesionado. Então acabou que aquilo que o clube comprou em termos de qualidade técnica, aquilo que o PSG investiu, e investiu bastante para ter o retorno técnico dentro de campo, acabou não tendo retorno técnico porque o jogador não estava disponível, porque o jogador se lesiona muito. E esse foi, inclusive, um dos motivos para que nenhum outro grande clube europeu, nessa última janela de transferência, se interessasse pelo Neymar. Todos os clubes europeus, todos os grandes clubes europeus sabem da qualidade técnica dele.
mas também levam em consideração a disponibilidade, levam em consideração se a chance de ter esse atleta em campo para ele conseguir fazer diferença, se essa chance é grande ou se ela é pequena. E nós, América, precisamos começar a levar em consideração isso também na hora de fazer as nossas contratações. Acredito que já seja levado em consideração, mas o caso do Benítez está nos mostrando. Porque quando a gente tem o Benítez disponível e inteiro, 100%, o time é um. Quando a gente não tem, o time é outro. E eu não digo nem só em termos de qualidade técnica, não. É porque mexe, inclusive, na parte tática. E o América, ao longo dessa Série A, de tantas mudanças, e várias dessas mudanças por causa de lesão também, né? O América não conseguiu se encontrar, não conseguiu ter um padrão de jogo praticamente em momento algum. O Bustos luta agora para tentar conseguir isso. No jogo contra o Cruzeiro, ele já escalou o Benítez como titular. Contra o Fortaleza, as chances já não são tão grandes assim. Então, esse histórico de lesão, ele mexe até com isso. Não só com o desempenho do atleta individualmente, mas também com o desempenho do time. Porque se o tempo todo é preciso fazer mudanças para readequar, porque alguns atletas estão lesionados, acaba que fica mais difícil a tarefa de dar ali conjunto ao time, certo? Então esse é o meu recado, agradeço a todo mundo que acompanhou até aqui, curta, compartilhe, mande para os amigos americanos, concorde ou discorde aqui nos comentários, sempre com educação, eu leio e respondo sempre que posso, beleza? Um abraço e hoje tem Soldeca Podcast, para quem está acompanhando hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, estaremos ao vivo falando de Coelhão, certo? Falou, um abraço.